Mas quero nesta noite saudar mais uma vez aos irmãos aí da live, do Facebook, com a graça, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de Deus seja com todos os irmãos. Eu quero nesta noite trazer uma palavra que venha nos encorajar diante das lutas e das adversidades que temos vivenciado nesses últimos dias. Para quem não mora no Ceará, em Fortaleza, foi prorrogado aí mais 7 dias aí de quarentenas. Infelizmente, o governador, ou felizmente, não sei, tudo está no controle de Deus, prorrogou mais aí uma semana. Enquanto isso, nós temos que esperar em Deus, esperar naquele que pode, que é socorro bem presente nos momentos de adversidade, de lutas. E como eu disse, apesar das lutas e da adversidade, eu sei que um Redentor vive. Creio, espero que você também saiba. Eu quero te convidar nesta noite, não é uma pregação, certo? É apenas uma palavra, até porque nós não estamos reunidos como igreja, como assembleia, né? Mas eu quero nesta noite trazer uma reflexão para nossas vidas. Você que está aí ao alcance da tua Bíblia, pegue a tua Bíblia, pegue papel, pegue caneta. Se você tem esse costume de anotar, eu gosto e motivo a você a fazer isso. Pegue papel, pegue caneta, não fique só nas minhas palavras, na palavra de qualquer pastor, de qualquer líder, mas pegue papel, pegue caneta, examine tudo, veja o contexto, porque um dos grandes erros do sistema religioso aí fora é que eles pegam textos fora de contexto e empurra no povo de goela abaixo, e o povo diz o sim e o amém. E não pode ser desta forma. A gente tem que examinar tudo, reter o que é bom. Temos que ter o cuidado de ver para quem a epístola está sendo escrita, em qual época, em qual tempo, a quem o portador da mensagem está se dirigindo. Então tudo isso tem que ser perceptível dentro de uma pregação, dentro da Bíblia, né? Dentro da Escritura Sagrada. Mas sem muitos arrodeios, eu não quero ser prolixo, eu quero ser bastante sucinto. 2 Coríntios capítulo 4, diz assim a palavra de Deus, né, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Paulo diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos, ou não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos-nos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. No versículo 3 ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, se há este evangelho do Espírito, esse evangelho poderoso da graça de Deus ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por amor de Jesus Cristo. Porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, ou nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Até então eu vou ler só até aqui e vou explicar, porque não adianta nada eu ler e sem explicar. Todo texto tem um contexto, todo texto tem uma história, todo texto tem uma explicação. Amém? Então o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 4, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele vem trazendo uma mensagem. Se você ler do capítulo 3 em diante, Paulo vem fazendo um paralelo, mostrando, evidenciando a superioridade, a grandiosidade da graça de Deus versus
a inferioridade da lei de Moisés. Se você pegar esse texto do capítulo 3 em diante, no versículo 4, Paulo vai dizer: é por intermédio de Cristo Jesus que temos tal confiança em Deus. Então Paulo vai falar que não é por intermédio de homens, não é por intermédio do entendimento humano, da sabedoria do homem, que ele se tornou um dos maiores dos apóstolos. Mas ele vai dizer, e é por intermédio de Cristo. Estou recitando para você o que está lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4. Ele vai dizer, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário. A nossa suficiência, a nossa capacidade, a nossa aptidão, ela vem de Deus. Então, nesta nova aliança, neste novo pacto, na graça de Deus, ou seja, nada como é que eu posso dizer, por méritos humanos, não é por meritocracia humana, desculpa aí a palavra que não saiu direito, mas não é pelos méritos humanos que nós iremos agradar a Deus, não. Paulo vai dizer que nesta nova aliança, a nossa suficiência, a nossa capacidade, ela vem de Deus. E ele vai continuar dizendo, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, o qual, ele vai dizer, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, não mais da letra, não mais da lei de Moisés. Nessa nova aliança nós não tratamos, nós não respaldamos a nossa vida segundo os parâmetros ou o costume de Moisés. Nessa nova aliança nós temos que respaldar a nossa vida segundo o entendimento que foi revelado ao apóstolo Paulo, segundo a graça de Deus. Amém, amados? Então, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Qual era essa letra que matava? A letra que matava, eu já disse aqui noutra feita, e torno a dizer que a letra que matava era exatamente a lei de Moisés, eram os parâmetros, era a lei, sabe? Segundo Moisés, se violasse o sábado, era digno de morte. Segundo Moisés, quem fosse pego em adultério, era digno de morte. Era ou não era, irmãos? Então, verdadeiramente, a letra, ou a lei de Moisés, matava. Literalmente. Então, voltando aqui para o capítulo 4, Paulo vai falar, esteve falando que é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, que agora nós estamos debaixo de uma melhor aliança, certo? E no capítulo 4 ele vai dizer, pelo que tendo esse ministério. Que ministério? O ministério do Espírito. Lá ainda no capítulo 3, no versículo 8, ele vai dizer que deixa eu ver aqui, 2 Coríntios 3, no versículo 7, Paulo vai dizer assim, se o ministério da morte, referindo-se à lei, gravado com letras em pedra, se revestir de glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então veja que Paulo vem fazendo um paralelo entre a lei e a graça, entre a lei e Cristo. Voltamos lá no capítulo 4, pelo que tendo esse ministério, que ministério? O ministério do Espírito, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos-nos, não esmoreça, não desanime, pelo contrário, rejeitamo-nos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. No versículo 3, Paulo vai dizer assim, mas é certo, porém, se o nosso evangelho ainda está encoberto, que evangelho? O evangelho da graça, o evangelho de Cristo ressuscitado, o evangelho que foi revelado a ele pelo Espírito do Eterno. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, se o evangelho da graça ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, é para aqueles que estão ainda no desperdício da religião, perdendo tempo com as normas e os parâmetros, os ritos, os dogmas que foram impostos pela religião.
Então Moisés disse: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para aqueles que se perdem, para aqueles que estão aí vivendo, sabe, a euforia ou a sedução da religião ou da religiosidade. Tem muitas pessoas que se deixam ser seduzidos pelo paganismo religioso, pela neurocracia que é feita em algumas igrejas. És que o Senhor está me revelando, és que tu és um profeta, és que tu é isso, és que Deus está me mostrando uma chave, és que Deus está me revelando isso, e põe óleo na cabeça, e põe sal, e põe meia, e põe toalha. Paulo disse: se o evangelho da graça está encoberto, né, trazendo por dia de hoje, porque na verdade essa briga, esse bater de frente, esse confrontamento, Paulo está referindo-se àqueles que estavam submetidos à lei de Moisés, mas a gente pode trazer por dia de hoje, porque só mudou os personagens, irmãos. A história ainda torna a se repetir. Muitas pessoas ainda estão com um véu, sabe, como com um véu tapado a mente. Muitas pessoas estão obscurecidos, alheios completamente ao entendimento do ser divino chamado Deus. Paulo disse: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento. Aí o que é que faz os pastores de hoje? O que é que faz os líderes religiosos, irmãos? O evangelho está aí encoberto, sabe? É porque o diabo tem obscurecido o entendimento dos filhos de Deus. É porque o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento. Os líderes religiosos deduz ou traduz que este Deus deste século aqui está se referindo a um chamado, um suposto diabo, a um ser antagônico do mal, um ser que está aí, sabe, operando ainda, como se tivesse um ser antagônico do mal, operando nos dias de hoje, obscurecendo o entendimento do povo. Na verdade, existe um Deus ainda que opera neste mundo, chamado Deus religião. A religião é que cega, a religião é que mata o entendimento, a religião é que obscurece o entendimento dos incautos. Não é um ser espiritual, mas na verdade é a religião que tem causado um grande dano na mente do povo de Deus, na mente dos filhos de Deus, na mente dos incautos. Então, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento. Meu irmão Robson de Souza, então como é que o irmão entende quem era o Deus deste século? Para você que ainda não sabe, é só ler o contexto. Como eu disse, todo texto tem um contexto. Se você ler o contexto, você vai chegar à concepção, à conclusão que o Deus deste século, o qual estava sendo mencionado por Paulo, era a lei de Moisés, ou em miúdos, Moisés. Moisés era tão venerado, era tão idolatrado, que Paulo aqui disse: o qual o Deus deste século cegou o entendimento dos incautos. Cegou o entendimento, para que não resplandeça a luz do evangelho. O povo estava tão apegado com a religiosidade, com a severidade, com o legalismo, que não conseguia enxergar o Cristo, que não conseguiram enxergar o Cristo. Lá em João ele vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, não reconheceram. Mas todos quanto receberam, Deus tem poder de ser chamados aqueles que não nasceram da carne e do sangue, mas do Espírito de Deus. Então, as pessoas estavam tão envolvidas com a lei, com o legalismo, com a religião que estava estabelecida na época, que não conseguiram enxergar a graça. Não conseguiram ver que em Cristo estava toda a plenitude de Deus. Não conseguiram ver o que João viu lá no capítulo 1 de João, no versículo 16, João disse assim: olha, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Então quem está na lei, quem está na lei, está com véu. Quem está, envolvido com a religiosidade, não consegue perceber a graça de Deus. Quantas vezes eu li a Bíblia
e não conseguia perceber, não conseguia ver. Textos que hoje saltam aos meus olhos, como por exemplo, pela graça sois salvos. Quantas vezes eu passava por cima e não conseguia extrair da letra o que era espiritual, porque os nossos olhos estavam obscurecidos, estavam tapados pela religiosidade. Eu quero nesta noite dizer para você que Cristo, Ele não nos faz um convite a sermos religiosos ou a meros religiosos. Cristo nos faz um convite à sua graça, ao seu amor. Cristo nos faz um convite a sermos como Ele era, um homem das praças, um homem das esquinas, um homem do povo, um homem da sociedade. Jesus não era um homem do templo. Jesus não era considerado um homem religioso, de maneira nenhuma. Quem pensa desta forma pensa estar equivocado. Jesus não era um homem do templo, Jesus era um homem das praças, das esquinas, Jesus era um homem do caminho, como os discípulos de Jesus também foram homens do caminho, não eram homens do templo. Amém, amados? Mas eu quero continuar aqui para não perder o foco. Os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Por que Paulo trata como incrédulos? Porque eles não creram em Cristo. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, ele vai dizer: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se não crê, não pode ser justificado, embora o ato tenha sido feito, mas a pessoa vive como se não tivesse sido justificado. Então Paulo disse que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creram em Cristo. Eles viviam, embora salvos, viviam como perdidos. Embora justificados, viviam como não justificados. Para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus Cristo. Versículo 6, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus em face de Cristo. Então aqui o texto está claro, não tem o que ser explicado esses textos, versos 5 e 6. Vamos partir para o verso 7. Temos, porém, Paulo vai continuar dizendo, temos, porém, contanto, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo vai dizer que nós temos esse tesouro. Que tesouro? Tesouro de Cristo, tesouro da graça, o tesouro do Espírito. Nós não somos um ser carnal que estamos vivendo uma aventura cega. Na verdade, nós somos seres espirituais que estamos participando de carne e de sangue. Nós não estamos entregues ao acaso. Nós sabemos em que temos crido, sabemos que Deus é poderoso, sabemos que a nossa pátria está nos céus. Amém, amados? Paulo disse que nós somos temos um tesouro, uma excelência de um tesouro em um vaso de barro. Ou seja, nós somos um ser espiritual revestido, sabe, dentro de um receptáculo, dentro nós somos, Paulo ele fala que nós somos vasos de honra, dos quais Deus preparou de antemão para a sua glória. Então você não é um qualquer, você não é um coitadinho, você não é uma coitadinha, você é um vaso de honra, você é um receptáculo de Deus e o Espírito do Pai habita em você. Você não é um qualquer, você é precioso, como diz o Anderson Freire lá na sua música. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Você tem
levado no teu corpo morrer de Jesus? Você tem crucificado o seu velho eu, a sua carne, os seus desejos, as suas paixões. Você tem sacrificado, você tem esmurrado essa natureza, este corpo. Porque há pessoas que dizem assim, não, eu estou salvo, eu sou um eleito, eu sou um predestinado, eu sou um escolhido, então eu posso viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu quero dizer para você, meu irmão, se você pensa desta forma, você está equivocado. A Bíblia, o Evangelho da Graça, não nos dá vazão para vivermos uma vida entregues às paixões da carne. A Bíblia não nos dá vazão para vivermos uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, para vivermos uma vida leviana. O Evangelho nos ensina a vivermos, sabe, uma vida íntegra, irrepreensível. Amém? Levando sempre no corpo morrer de Cristo, para que também em sua vida se manifeste o nosso corpo. Versículo 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Paulo falava algo que ele estava vivendo, né? Vivenciando. Hoje é difícil demais alguém perder a vida por causa de Cristo. O evangelho de hoje é um evangelho Nutella, um evangelho que agrada a todo mundo, é um evangelho que bate no ombro de todo mundo, ninguém ofende. Mas no tempo de Paulo, a realidade era outra. A realidade era outra. Muitos cristãos perderam a cabeça por causa do nome de Jesus. Por isso que Paulo disse que nós somos entregues à morte por causa de Jesus, porque também a vida de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal, na nossa carne. Versículo 12: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Versículo 13: tendo porém, escute, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso é que também falamos. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Qual é o espírito da fé, irmãos? Será que o espírito da fé é você pegar uma meia, você pegar um óleo, você pegar isso, pegar aquilo outro? Qual é o espírito da fé? O espírito da fé é esse aqui, ó. Examinar as escrituras. O espírito da fé é crer de acordo com o que está escrito. Jesus, quando foi tentado no deserto pelo suposto diabo, Jesus disse, está escrito. O diabo chegou para ele e disse, olha, se tu és o filho de Deus, lança daqui para lá, para baixo, porque está escrito isso e para Jesus, mas também está escrito. Então o espírito da fé é crer de acordo com o que está escrito. Amém? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso que também falamos, também nós cremos, por isso também falamos. Versículo 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor, Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se abundantemente, as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Eu quero chamar a tua atenção para esse versículo 16. Paulo diz assim, por isso, não desanimamos, pelo contrário, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Mesmo que essa matéria se acabe, sabe? Mesmo que venha corona, mesmo que venha a dengue, mesmo que venha qualquer doença mazela, mesmo que esse corpo se deteriorize, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, escute, porque a nossa leve e momentânea, não é pesada a tribulação, é a nossa leve e momentânea, é algo momentâneo, é passageiro, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz
para nós eterno peso de glória. Então as lutas e as adversidades que surgem no nosso dia a dia, elas têm um efeito positivo na nossa vida. Às vezes, quando tudo vai muito bem, você às vezes nem lembra que Deus existe. Quantas pessoas antes dessa crise, dessa pandemia que estamos vivenciando aí no Brasil e no mundo, alguns nem se lembravam que Deus existe. Eu já ouço boato de pessoas que não davam a mínima, que estava vivendo uma fé meio fingida, mas quando veio como é que eu posso dizer, a pandemia, quando veio o medo, correram para as igrejas. Muita gente que vivia uma fé fingida hoje está aí agarrado com o Senhor. Essa não é a maneira correta, ir ao Senhor por medo, mas às vezes Deus utiliza de algumas subterfúgios ou de uma realidade que estamos vivendo para que as pessoas possam despertar do sono. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então veja que as nossas tribulações, Paulo fala que é leve, que é momentânea, e que ela produz eterno peso de glória. Versículo 18, Paulo vai dizer: não atentando nós nas coisas que se veem. Não fique aí nessa expectativa, sabe, atentando essa Rede Globo, essas falácias do mal, atentando essas manchetes e isso e aquilo outro. Não vá, porque existem muitos tipos de vozes no mundo. Escute a voz de Deus. O medo produz tormento. E a palavra de Deus vai dizer que no perfeito amor não existe medo. Se você ama o Senhor, se você tem a convicção que você é um com Ele, que Ele é um com você, não tenha medo. Não ter medo não significa você ser displicente com a tua saúde. Se cuide, mas não tenha medo. Saiba em quem você crê. Saiba em quem você tem crido. Deus, Ele é poderoso. Deus é com você. Creia nisso, confesse a palavra, viva a palavra e vá em frente, erga-se, vá adiante, porque as tribulações são leves e são momentâneas e são passageiras, hein? Amém, amados? Versículo 18, não atentando nas coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas, as que se não veem são eternas. Amém, amados? Ainda em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer: visto que andamos por fé, diga andamos por fé, meu irmão, creia, eu não ando pelo que eu vejo, eu ando por fé, e não pelo que eu vejo. Pode estar falando o que vier, pode vir o que vier, não sei o que, é morte, é câncer, não, eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pela palavra, eu ando por fé. Creia, profetize, confesse a palavra, viva a palavra. Pode o mundo estar caindo, pode o mundo estar se acabando, a palavra de Deus diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Não se abale, não tenha medo, vá adiante, haja por fé, seja corajoso. Faça como Jesus, certa vez, Josué estava meio que titubeando depois da morte de Moisés, e aí Deus chega para Josué e anima ele: olha, Josué é homem que valoroso, ser forte, ser corajoso, ergue-te, vai, eu sou contigo. Seja forte, irmão, seja corajoso, não tenha medo, haja por fé, creia na palavra, viva a palavra, ame a Deus e deixa que o resto Ele cuida. Amém? Ande por fé. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. O que é a fé? Segundo o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele diz: olha, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos. A fé é a certeza de coisas que se espera. O que é que você espera? Você espera dias piores? Você é pessimista? Ou você pensa positivo? Não vai dar certo, vai passar, Deus é conosco, isso é só um momento? Ou você é daqueles que se faz de coitado? Meu Deus, tudo dá errado comigo,
eu sou pobre, eu sou preto, eu sou magro, eu sou feio. Ou você é daqueles que diz: Deus é comigo, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, Deus é poderoso, Ele vai abrir as portas, não está dando certo, não deu certo aqui, mas Deus vai abrir outra porta. Agir por fé é agir desta maneira, meu amado. É crer, mesmo quando tudo parece o contrário. Eu creio, eu confesso, eu falo. Faça como Jó disse: olha, eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive. E o seu? Você crê que o seu Redentor vive? Você vive por fé, ou você é daqueles que murmura? Ao exemplo do povo de Israel. Louvado seja Deus. Então, andar por fé, viver por fé, o que é a fé? A fé é um firme fundamento, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Eu espero dias melhores. Eu espero dias melhores. Eu espero, sabe, que eu confesso que o choro ele pode até durar uma noite, mas a alegria ela virá ao amanhecer. É isso que eu confesso no meu dia a dia. É isso que eu vivo. Vivo o que a palavra diz. Eu ajo por fé. E andar por fé é andar pelo que está escrito. Ainda que eu vejo tudo contrário, mas eu sei em quem tenho crido. Amém? A fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Talvez você não está vendo nada ainda, mas acredite, declare, profetize. Traga à existência aquilo que ainda não existe. É assim que a gente vive a palavra. É assim que a gente deve agir no meio da adversidade, no meio das lutas. Amém? Ainda em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o escritor vai dizer assim: de fato, com certeza, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se achegam a Deus, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê em Deus, perdão, amado, me deu um branco aqui, vamos lá, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, amém? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Há pessoas que dizem assim: não, agora eu sou ateu. Conheço muitos aí que pregavam a graça de Deus e hoje se declaram ateus, ateias. Eu não vejo Deus agir, eu não vejo nada, não vejo. Se não tiver fé, amados. Eu conheço um grupo aí que começou dizendo assim: nós vivemos a era do conhecimento. Eu conheço um grupo que começou a ir para essa onda: não, nós não estamos vivendo um pacto da fé mais. A fé foi para a igreja do primeiro século, agora nós vivemos a era do conhecimento. E sabe onde foi que deu esse negócio? Viraram ateus. Amados, eu vivo por fé, amados. Sem fé é impossível agradar a Deus. E pela fé eu vejo o agir de Deus. Pela fé eu vejo o gigante cair. Pela fé eu vejo as muralhas de ao chão. Pela fé eu vejo o mar se abrindo. Pela fé, ainda que o mar não se abra, eu ando por sobre as águas. Isso é agir por fé. Mas muitos preferem: não estamos vivendo a era da fé, estamos vivendo a era do conhecimento, e estão apostatando. Muitos apostataram já da fé, naufragaram na fé. Mas eu declaro sobre a tua vida, eu declaro sobre a igreja que se reúne aqui em Fortaleza, sobre a igreja que se reúne no Rio Grande do Norte, Natal, sobre a igreja que se reúne no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Eu declaro que nós não somos os que retrocedem para a perdição, pelo contrário, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, somos daqueles que avançam. Amém, meu irmão? Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero concluir nesta noite em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Era só uma reflexão, eu acho que eu já falei demais. Hebreus capítulo 4, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: temamos, portanto, que sendo nos deixado uma promessa de entrar em Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. O escritor dos Hebreus aqui retratando o que aconteceu com o povo de Israel, né? Que a eles também foi anunciada boas novas. Que boa nova? Qual era a boa notícia?
né? Porque a pessoa dizia assim, não, na lei não tinha boa notícia. Tinha sim. A boa notícia para o povo de Israel era o Messias, era o anúncio do Messias, que ele viria. Mas o Messias veio e eles não deram crédito nenhum. Temamos, portanto, que sendo deixado uma promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então eles ouviram a palavra, mas como eles eram como estes aí que hoje dizem assim, não, hoje nós não estamos vivendo a era de fé, nós não estamos vivendo um pacto de fé, nós vamos pelo conhecimento, né? Tem alguns que vão mesmo ao pé da letra, e eu faço como alguns irmãos da lei, e a letra vai matando mesmo a fé de alguns. Estudo tanto que ficam perdidos, viram a cabeça, e é melhor dizer, agora eu sou ateu. Diz a palavra que eles também foi anunciado a ele, ao povo de Israel, também foi anunciada a boa nova do Evangelho. Qual é a boa nova do Evangelho? Tanto antes e depois da cruz, a boa nova do Evangelho é Cristo, amado. Não existe boa nova sem o Cristo. Não existe boa nova sem o Messias. E a eles foi anunciada a boa nova do Messias. Você vê que quando os anjos, quando o anjo chega para os pastores que estavam no campo pastoreando, um pouco aqui da palavra, e o anjo, os pastores ficam meio que assustados quando o anjo desce para eles, e eles ficam assim meio apavorados. Ele diz, não tenha medo, eis que eu vos trago boas novas e grande alegria. Eis que hoje na cidade de Belém nasceu o Salvador. A boa nova de grande alegria era o nascimento do menino Jesus, era o nascimento do Cristo. Ali o anjo sabia que ali ia mudar, sabe? Ali estava nascendo, a esperança nossa estava nascendo. A esperança de salvação, a esperança de redenção, a esperança da humanidade estava nascendo ali na cidade de Belém. Ele disse, eis que eu vos trago boa nova de grande alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Visto não ter acompanhados pela fé naqueles que a ouviram. Versículo 3, eu estou lendo Hebreus capítulo 4, versículo 3. Nós, diga nós, porém que cremos, entramos no descanso de Deus, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Então veja, nós, o que cremos, não é para todo mundo, só entra no descanso quem crê. Quem não crê, não entra no descanso de Deus. E o que é entrar no descanso de Deus, meu irmão? É saber que Ele é socorro bem presente. Entrou aqui a irmã Socorro Souza, né? Graça e paz, irmã. Então a irmã Socorro Souza entrou aqui. Só entra no descanso de Deus, só desfruta do socorro bem presente de Deus aqueles que creem. Quem não crê não vê Deus agir. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que o cara vai dizer que vai agradar a Deus, visto que ele age? Não, nós não estamos vivendo mais um pacto de fé. Sabe? Eu escutei muito isso aí de alguns aí. Quase entravam na minha mente, mas graças a Deus, Deus foi fiel comigo. E eu digo para você nessa noite, eu vivo por fé. Eu ando por fé. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Deus é poderoso. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, amados. E que por fim Ele há de se levantar no meu, no seu e no nosso favor. Nós que cremos, nós entramos nesse descanso. Nós que cremos, entramos no descanso de Deus, porque nós sabemos que a providência de Deus é certa. Nós sabemos que, ainda que as lutas e a adversidade venham, Ele é o nosso socorro bem presente. Nós sabemos que, ainda que o mar não se abra, Ele fará nos andar sobre as águas. Nós sabemos que, se não tiver pão, Ele vai dar um jeito, Ele vai dar um escape. Mas nós sabemos que Ele é fiel. Amém? Eu não poderia deixar de citar também esse texto. Perdoe-me, eu disse que ia ser sucinto, mas eu estou sendo um pouco extenso. Mas é o Espírito que fala através dos meus lábios nessa noite. Se você crê, diga amém.
Eu não poderia deixar de fora esse texto maravilhoso que escreveu o apóstolo João. Aqui na sua primeira carta, no capítulo 5, ele vai dizer assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vence ou não vence, amado? Você é um vencedor. Você é uma vencedora. Eu não digo, não é nem vencedor não, você é mais do que vencedor. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo, amados, é a nossa fé. Amém? Louvado seja Deus por essa palavra maravilhosa. Espero que os irmãos tenham tirado algum proveito da mesma. Creio que foi da parte de Deus para o teu coração. E eu conto com a sua audiência, ou com a sua presença, se assim Deus nos permitir, nas próximas oportunidades que Deus nos permitir. Para quem ainda não nos conhece, que vai ouvir essa mensagem, eu sou o irmão Robson de Souza, estou pastor aqui em Fortaleza, certo? Eu não sou pastor, eu estou pastor. Estou à frente de um trabalho, à frente de uma assembleia, certo? Estou dirigindo um trabalho em Fortaleza, aqui na Avenida Dionísio Leonel Alencar, número 1052, aqui no bairro, nas proximidades de Messejana. Para mais informação, você pode entrar comigo no 8625, em contato comigo no 8625-0112, vai falar comigo, irmão Robson de Souza. Para mim vai ser um prazer atender você e, enfim, quero terminar aqui essa live declarando sobre a tua vida, sobre o Brasil, sobre o mundo, dias melhores, né? Que o Senhor possa aí nos dar logo o escape dessa situação que estamos vivenciando. Mas eu sei que Deus já providenciou tudo, que Ele é fiel, que Ele vela para cumprir a sua palavra, as suas promessas em nossas vidas. Quero declarar uma melhor noite e te saudar com a graça, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite a todos, fique com Deus.